proporcionou a abrir uma empresa, né, de ter aquele gostinho de empreendedor, me deu noções e capacidades para mim montar uma empresa hoje de recursos, de gestão de recursos de terceiros, né? E o que vem a ser? Só dar uma explicada. A gestão hoje de terceiros é exatamente trabalhar com o recurso de outras pessoas, rentabilizando sempre, pelo menos a filosofia que seguimos, a longo prazo, com papéis diferenciados do jargão normal do mercado, e tentar desenvolver sempre um planejamento financeiro com a pessoa, né? Então, o atendimento vai ser bem personalizado, tal. E pode ser desde investimento em ações até fundos de renda fixa. Sim. E outras questões? Sim, sim. Ele parte desde ações propriamente ditas, até fundos imobiliários, gestão de carteiras e tudo mais. Sim. Os seus clientes geralmente pedem para você o quê? E eu já vou dizer por que eu estou fazendo essa pergunta. É que depende. Procuram você para fazer que tipo de investimento? É que depende do perfil do investidor. Certo. Né? Nós sabemos que temos o perfil que é o cara que é arrojado, que gosta de tomar risco, que gosta de uma certa rentabilidade. Então a gente faz aquele planejamento personalizado para aquele tipo de investidor. Sim. Temos aquele que é a pessoa que é moderada, que quer sentir aquele risco, mas com algumas oportunidades. Só que é um cara que teme um pouco. E aquele cara que é realmente o cara tranquilo, conservador, que quer papéis que deem só dividendos, que não tenha muita volatilidade, que não esteja muito ligado a crises internacionais e tudo mais. De uma forma rápida, só para entender, o que um investidor que assume mais risco investiria e no que um investidor que assume menos risco investiria? Hoje, um investidor que ele colocaria uma parte do seu recurso em ações de empresas que realmente têm um volume de negociações grandes dentro da Bolsa, né, que sofre um pouco mais de risco e que tem uma capacidade de crescimento alto ou baixo, né? Você está tanto aberto à subida do papel ou à descida do papel. Então, depende do cenário macroeconômico. Depende do cenário macroeconômico. Mas a gente sempre tenta trabalhar com uma certa segurança, com uma margem de segurança para aquele investidor arrojado também não seja tão penalizado como um conservador que é um cara tranquilo. Agora, na média, nós podemos dizer que os brasileiros são mais moderados. São mais moderados e conservadores. E quem investe, quem tem esse perfil mais moderado e conservador, investe em? Investe em CDB, fundos de renda fixa, né? Tesouro direto e tudo mais. Ok, perfeito. Nessa linha, então, a gente vai trabalhar, na verdade, né? Já findando o primeiro bloco, a gente vai trabalhar sobre uma questão norteadora. Essa questão norteadora, para o nosso amigo telespectador ter uma clareza maior, ela basicamente nos traz um fio condutor de discussão à medida que o programa ele vai decorrendo. A questão norteadora para os nossos entrevistados e para o nosso amigo telespectador também pensar durante o intervalo as mudanças geradas pelo governo federal no que se refere às regras de remuneração da caderneta de poupança permitirão a continuidade real na queda dos juros? Acompanhe conosco depois do intervalo. Voltamos já. Tudo começa pelo diálogo. Afinal, na cidade onde o abstrato conversa com o figurativo e o sagrado convive com o profano, é que nasceu uma escola de negócios que fala com o mundo. A ESAD, a melhor escola de negócios da Europa, se uniu à FI Business School para trazer para o Brasil o AMP, Advanced Managing Program, o programa de direção geral voltado a executivos que querem dominar a língua do sucesso. ESAD, o diálogo profissional e o acadêmico no mais alto nível. Estamos de volta com Diálogos Acadêmicos. O nosso programa de hoje traz como tema Gestão de Mercado Financeiro. Para isso, trouxemos especialistíssimas no assunto e que estão discutindo conosco as questões, principalmente as questões que já foram surgindo, que já foram levantando, que os brasileiros são mais moderados quando se fala em investimento financeiro.
A questão norteadora que o Daniel leu para nós ao final do primeiro bloco tem a ver então com essa mudança atual no nosso cenário sobre a caderneta de poupança. Bem, se essas mudanças colocadas pelo governo federal para a caderneta de poupança terão como consequência no futuro, os seus desdobramentos também serão uma diminuição dos juros. E para isso os nossos convidados vão discorrer ao longo desse segundo bloco. Professor Hayashi, como você viu a questão da mudança no cenário da caderneta de poupança e se você realmente consegue enxergar essa luz no final do túnel e que nós teremos mesmo uma redução dos juros? Veja, essa redução dos juros não foi uma decisão que ela tomou unilateralmente, no caso a presidenta Dilma. Ela teve todo um contexto que permitiu isso, que como os telespectadores devem saber, a Europa está lá com seus problemas de crise, Estados Unidos está com baixo crescimento, e então em todos esses países ao nosso redor, que é o chamado mundo desenvolvido, a taxa de juros lá deles, a rentabilidade que as pessoas têm nos investimentos é muito baixa. Então, eles justamente baixaram os juros lá, os bancos centrais baixaram os juros para que a economia na Europa e nos Estados Unidos voltasse a crescer. E só para parâmetro de comparação, a taxa de juros americana gira em torno é de 0,5% ao ano. E a brasileira hoje? As de curto prazo, né? A brasileira está em 9%. Uma pequena diferença, né? Então, ótima intervenção sua. Você imagine que lá nos Estados Unidos a taxa de juros é 0,5% e aqui é 9%. Então, o que um americano pode fazer? Se eu tenho dinheiro, corro para o Brasil. Eu pego o dinheiro emprestado nos Estados Unidos em dólar. Isso. Envio eles para o Brasil, através de uma corretora de câmbio eu troco meus dólares por reais. Isso já faz com que entre dólar e suma reais, digamos assim. Então, se entra bastante dólar, o dólar, né, ele deprecia. Perfeito. Ou seja, ele cai de valor. Isso, inclusive, tinha muitas empresas exportadoras que estavam reclamando dessa queda do dólar, enfim. E a Dilma, né, sempre teve que escutar a reclamação dos empresários. Os produtos exportados, né, se tornam mais caros para os outros países. Os chineses estão entrando forte, né? Enfim. E com essa entrada grande de dólares, propiciou, né, a ideia de, poxa, já que nossos juros aqui estão muito altos e lá estão muito baixos, a gente pode tentar baixar esses juros, desde que a inflação no Brasil esteja sob controle. Então, como teve esse início de crise lá fora, o que o nosso Banco Central fez? Ele fez uma projeção de que, caindo as exportações, caindo as importações, ou seja, diminuindo a atividade econômica, automaticamente a inflação vai diminuindo. Então, eles perceberam uma oportunidade histórica de poder baixar os juros mais do que se espera, né? Não ativando demais a nossa economia, porque o que acontece quando, isso é importante as pessoas saberem, quando você baixa demais os juros, as pessoas se animam a consumir mais. Compram mais. Poxa, vou poder me endividar mais, vou poder comprar aquele objeto que eu sempre quis. E o que acontece se você não tem os produtos sendo ofertados na mesma quantidade de gente que está querendo consumir? Demanda os preços começam a subir, lei da oferta e da procura. E o que acontece também se os preços começam a subir demais? As pessoas não vão ter dinheiro depois para consumir, eles vão perder poder aquisitivo. E isso é ruim até mesmo para quem é presidente, porque depois não consegue se reeleger. Por isso que a gente chama de política monetária. Então é decisão política. Então, como eles perceberam que lá no entorno está em crise, no Brasil está tudo bem, em termos, né, econômicos estamos bem, inflação está caindo e está entrando muito dólar aqui, então o que eu vou fazer para diminuir essa chuva de dólares? Vamos baixar os juros para que a nossa indústria continue, né, podendo produzir, porque se o dólar continuar caindo desse jeito, vai começar a vir muito produto chinês e as nossas indústrias vão ter cada vez mais problemas. Então foi realmente uma atitude para ativar a nossa indústria e para que as pessoas aqui dentro continuem consumindo. Então o juro tende a continuar baixando.
Agora, essas medidas colocadas pelo governo brasileiro são encaradas como medidas protecionistas no exterior? Sim, alguns já estão criticando. O Brasil está, né, querendo proteger as nossas indústrias. Só que os americanos fazem a mesma coisa, os europeus fazem a mesma coisa. Eles também protegem as suas empresas. Então, é uma atitude protecionista, sim. Agora, de que forma, aí posso perguntar para o professor Daniel, de que forma essas novas regras na poupança, elas afetam e viabilizam essa proteção? Como, de alguma maneira, trabalhar associado à Selic nas novas regras da poupança irão permitir justamente que o Brasil abaixe ainda mais essa taxa de juros? O Brasil tinha um problema que sempre que a taxa de juros chegava próximo a 8,5%, poderia haver um grande fluxo de investidores saindo dos fundos de renda fixa para a poupança. Então, inclusive, alguns anos atrás, instituíram o imposto de renda sobre as cadernetas de poupança. Acima de R$50 mil, o poupador incorreria em imposto de renda, justamente para que freasse esse ritmo. Então, historicamente, esse era um patamar que você não conseguia ultrapassar por conta da poupança. A rentabilidade da poupança, fixada em 0,5% ao mês mais a TR, fazia com que, quando a taxa de juros chegasse a 8,5%, esse fluxo migrasse para as cadernetas de poupança, que são isentas de impostos, até R$50 mil. Então, essas novas mudanças fazem com que um novo cenário seja desenhado e que realmente essa barreira de 8,5% possa efetivamente ser quebrada. E aí sim a economia passe a trabalhar com capital produtivo. É uma medida extremamente interessante, nova para o nosso país, acho que a gente nunca conviveu com um nível desse. Tem que ser levado, de certa maneira, com um pouco de moderação, pois a gente ainda tem um cenário de inadimplência em elevação e tudo mais, mas eu acredito que é extremamente positivo. Um outro ponto bastante interessante a ressaltar é que o Banco Central é quem determina a política monetária, então é o Banco Central que reduz os juros, e isso é uma medida extremamente positiva, tanto para o país que tinha fama de ser o país com os maiores juros do mundo. Hoje já não somos mais, né? Então felizmente já não somos mais o país com os juros reais mais altos do mundo, e possibilita que a economia fique cada vez mais dinâmica. Nós conversávamos sobre isso, professor Daniel, um pouquinho antes de começarmos o programa. E eu falava justamente que a poupança também já sofreu várias alterações aí ao longo da nossa história. Sim. E aí você justamente colocava esse ponto, até para deixar a economia mais dinâmica. Como você pode discorrer sobre isso, Daniel? Eu acredito, acho que um outro ponto bastante interessante de mencionar é que não há infração alguma nas regras da poupança, né? Ela continua sendo um investimento atrativo para o pequeno poupador, ele vai continuar tendo os seus direitos, diferentemente como tivemos em outros planos anteriormente, em que realmente as pessoas foram lesadas e tudo mais. Congelamentos. Exatamente. Então, assim, ele só é realmente uma maneira de que possibilite que a economia brasileira transpasse uma barreira de juros. Então, essa barreira precisava ser alterada, precisava-se que as regras da poupança fossem alteradas para que os juros continuassem em queda. De certa forma, é sempre trabalhar naquele equilíbrio, porque se o governo perde muito dinheiro das poupanças, incorre em alguma consequência. E se, da mesma forma, as poupanças incham e tiram o investimento de outras formas de investimento, também a gente tem alguns prejuízos, correto? A gente tem que recordar também que um outro ponto bastante positivo para a queda da poupança é que os financiamentos para a habitação também são favoráveis. As taxas de juros para a habitação também tendem a reduzir com os níveis menores de poupança, já que as aplicações de poupança são destinadas pelas instituições financeiras para crédito habitacional, né? Pedro, então, nesse novo cenário, como é que a poupança pode funcionar para o pequeno investidor, para o grande investidor? E como as pessoas que chegam até você, os seus clientes, encararam essas mudanças? Eu vejo assim, é uma mudança muito drástica até para todos os brasileiros que estão acostumados sempre com o mesmo ritmo. Eu acho que isso vai trazer para os novos poupadores, né, um aguçamento para procurar novos investimentos diferentes, que tragam melhores rentabilidades. Mas aquela pessoa que se manter na poupança, aquele poupador, ele vai ver que se nossos juros chegarem a 8,5%, que eu acho que é até uma indicação do governo para isso, a poupança realmente ela vai rentabilizar menos, né, do que o plano que foi o que tinha antigamente, até
3 de maio. 3 de maio, sexta-feira passada. Sexta-feira passada. Então,